É inacreditável, nação. Parece até piada, tá? Mas, infelizmente, a gente precisa atualizar vocês sobre as informações. O Flamengo vai tentar uma reviravolta, ou melhor, a última cartada para tentar contratar Léo Ortiz, mesmo depois do Red Bull Bragantino ter já deixado claro que não vai esperar até o dia 7 pelo Flamengo. E o melhor, já estava dando como encerrado o assunto Léo Ortiz no Flamengo. Agora a informação que trazemos com exclusividade, segundo o jornalista Fabrício Lopes, tem reunião para acontecer hoje com o empresário de Léo Ortiz e a diretoria do Red Bull Bragantino. E o próximo passo será a diretoria do Flamengo. Eu vou falar sobre isso porque é um assunto que eu sei que está deixando o torcedor realmente aí chateado pra caramba. Só que é uma contratação que o técnico Tite pediu. E se o Flamengo não fizer nenhum esforço para contratar o Léo Ortiz, vai ficar ruim entre, né, a diretoria e o técnico. Porque na visão do Tite, o Flamengo não teria feito esforço nenhum. Mas agora vão tentar essa reviravolta, vão tentar a última cartada e a gente vai falar sobre isso. Declarações de Marcos Braz em relação ao interesse do Boca Juniors da Argentina em Arrascaeta não pegou legal. Não pegou legal, inclusive repercutiu em todos os portais argentinos. E isso não é legal, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas esperar o que de Marcos Braz, né? Que vem acontecendo recentemente nos noticiários envolvendo o nome do vice-presidente de futebol Marcos Braz. Bom, vamos falar também sobre o jogo Flamengo e Boa Vista. Que goleada sensacional. Tem uma prova de fogo no próximo final de semana agora, é contra o Fluminense. E o Flamengo vencendo o Fluminense simbolicamente já é campeão do primeiro turno do Campeonato Carioca, considerado a Taça Guanabara. Situação envolvendo as palavras de Pedro, sobre a situação envolvendo Pedro, saiu vaiado, na verdade, né, do Maracanã. Gabigol ovacionado. O Pedro falou sobre a situação entre ele e Gabigol, tudo e muito mais. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando sobre ainda a partida de ontem, porque o Pedro marcou, o Pedro perdeu, o Pedro saiu vaiado, o Pedro falou sobre, né, a situação dele, Gabigol, momento que é muito bom para o Flamengo. Só que eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. A torcida do Flamengo, né, não vem tendo tanta paciência assim com o nosso centroavante Pedro. O Pedro ontem marcou um gol. O Pedro perdeu, né, um gol, perdeu o pênalti, perdeu vários gols. O Pedro, na verdade, né, poderia aí ter marcado uns 4, 5 gols, porque chance teve de sobra. Mas, enfim, o Pedro, na Jornada Mista, ele deu uma entrevista, né, concedeu uma entrevista aos jornalistas e falou que ontem ele não estava na sua melhor noite, no seu melhor dia. E acontece, né, nação? Acontece. O Pedro é um cara que vem bem, o Gabigol vem bem, mostrando também evolução. E isso é bom para o Flamengo. Isso é bom para o Flamengo. O Pedro até falou sobre a pressão no Flamengo e ele falou o seguinte: a pressão no Flamengo sempre existiu. Isso não me abala e me dá mais forças. Em relação a Gabi, a gente sempre se deu muito bem dentro e fora de campo. É o Flamengo que ganha com isso. É isso que eu penso. Cada jogo e cada treino dá o melhor. Disso aí, o centroavante Pedro. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. Realmente, né, as valhas da torcida rubro-negra sobre o centroavante Pedro. O que você acha sobre a situação? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Na verdade é que o Flamengo teve uma noite de gala ontem, né? Perdeu aí gols pra caramba. A gente viu o time do técnico Tite bem, evoluindo bem, como eu já vinha falando aqui, né? Garotos ganhando oportunidades, como o Igor Jesus, segundo jogo realmente aí, né, como titular.
absoluto, com as ausências dos principais jogadores. Gerson, o Eric Pulgar também estava fora dessa partida ontem, né, sem contar com o Ala também. Mas a situação envolvendo a evolução do time do Flamengo a cada jogo, a gente de fato vê, né, um diferencial. O Tite até foi questionado na pergunta na entrevista coletiva sobre, né, os questionamentos por ele ser tratado como um retranqueiro, um técnico retranqueiro. E ele falou: quem fala isso não conhece a minha história. Disse aí o técnico Tite. Bom, mas no final de semana agora tem um jogo decisivo. Um jogo decisivo que pode dar ao Flamengo, né, eu posso falar assim, o título simbólico da Taça Guanabara, caso vença o Fluminense. E esse jogo é uma prova de fogo. Ontem, com a vitória de 4-0 sobre o Boa Vista, o Flamengo foi a 21 pontos. A mesma pontuação do Fluminense, hoje na vice-liderança. Só que por saldo de gols positivo, o Flamengo assumiu a liderança. O Flamengo vencendo o Fluminense no próximo domingo, no Maracanã, o Flamengo vai a 24 pontos. O Fluminense ficaria com 21 pontos. Simbolicamente, o Flamengo seria campeão do primeiro turno do Campeonato Carioca. Porque, mesmo que na última rodada contra o Madureira, o Flamengo perca e o Fluminense vença o Botafogo, o Fluminense também vai a 24 pontos. Só que pelo saldo de gols, que é elástico do Flamengo, claro, o Flamengo, né, conquistaria o primeiro turno do Campeonato Carioca. Com a vitória de ontem, o Flamengo já, além de assumir a liderança, o Flamengo já está classificado para as semifinais do Cariocão, que só apenas 4 se classificam. Então vai aí, nosso Mengão queridão, Flamengo e Fluminense, no próximo domingo. Flamengo e Fluminense se enfrentam, e na última rodada, Flamengo e Madureira, e Fluminense e Botafogo. O Marcos Braz deu uma entrevista coletiva, né, concedeu algumas palavras jornalistas após o interesse do Boca Júnior no nosso meia Georgiano de Arrascaeta. E o Marcos Braz ironizou, né, o interesse do Boca Júnior em Arrascaeta e fez algumas declarações. Em uma pequena declaração, deu muito o que falar essas declarações do vice-presidente de futebol Marcos Braz, quando o Marcos Braz falou que o Boca Júnior terá que vender o Bombonera para poder comprar o Arrascaeta. É claro que essas declarações do Marcos Braz, do vice-presidente de futebol do Flamengo, né, não caíram bem e repercutiram nos principais portais, quase todos os portais argentinos, sem contar em outros países. Por que eu falo isso? Não caiu bem, porque a relação que o Flamengo tem com o Boca Júnior e tanto outros clubes, essa relação saudável, que eu posso falar assim, tem que ser mantida. Tem que ser mantida. E uma declaração desta do Marcos Braz, mas também o que esperar do Marcos Braz, né? O que esperar do Marcos Braz? Ao menos ele poderia falar, né, o Arrascaeta, a gente não pensa em negociar o Arrascaeta, se ele tem um interesse, ainda não chegou esse interesse, ao menos aliviar, né? Mas a gente pode avaliar, chegar a proposta, a gente pode avaliar. Nenhum jogador é inegociável. É simples assim. Agora, falar que o cara tem que vender o estádio dele lá para poder comprar o Arrascaeta, pagar o Arrascaeta, cara, aí umas palavras que não caíram bem, né? Sinceramente, também eu não aprovei essas palavras do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. E você, o que você achou sobre, né, essa declaração do vice-presidente de futebol, Marcos Braz? Agora, mudando de assunto, por se falar, né, em relação saudável entre equipes, a gente sabe que isso não vem acontecendo muito bem entre Flamengo e Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino perdeu a paciência, bateu o pé, já comunicou que não vai esperar o Flamengo até o dia 7 de março, quando a janela de transferências de fato se encerra. O Red Bull Bragantino, segundo o jornalista Loredo, que cobre o Red Bull Bragantino, a equipe paulista do dia a dia em São Paulo, trouxe a informação que o Red Bull já tinha dado como encerrado o assunto, mas já lembrar, falei para vocês, eu vou apurar, é uma novela chata. É uma novela chata pra caramba, que o torcedor já tá, ó,
esgotado. Mas enfim, a informação que chega é de um baita jornalista com grande credibilidade. O Fabrício Lopes, ele trouxe com exclusividade que o Flamengo vai tentar uma reviravolta. O Flamengo vai tentar a última cartada. Isso porque, por se tratar de uma contratação que é pedido do técnico Tite, a contratação do zagueiro Léo Ortiz. Agora, se vai ter êxito nessas negociações finais ou não, a gente vai ficar sabendo, né, daqui para amanhã. Porque segundo Fabrício Lopes, hoje tem uma reunião marcada entre o empresário de Léo Ortiz, que a gente já sabe o nome até, né, de cor, que é o Paulo Pitombeira, a diretoria do Red Bull Bragantino e o próprio Léo Ortiz. Ontem, o Red Bull enfrentou o Águilas, né, na Colômbia, 0-0 aí, a pré-Libertadores. O jogo da volta é no dia 27, lá no estádio do Bragantino. E hoje, segundo Fabrício Lopes, tem essa reunião marcada. A diretoria do Red Bull, empresário de Léo Ortiz e o próprio Léo Ortiz, que nunca escondeu o desejo de poder atuar no mais querido Brasil. E se nessa reunião de hoje ocorrer tudo bem, o Bragantino ficar novamente à disposição do Flamengo, ao ouvir o que o Flamengo tem realmente, né, a propor na última cartada, porque já foi passado para o empresário do Léo Ortiz, aí então o Flamengo entra em cena amanhã. Segundo Fabrício Lopes, hoje acontece a reunião com a diretoria, empresário e jogador. Se tudo ocorrer bem nessa reunião de hoje, amanhã a diretoria do Flamengo vai se reunir com a diretoria do Red Bull Bragantino. Aí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, o que você acha sobre essa novela envolvendo Léo Ortiz? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você, sendo a diretoria do Flamengo, você pagaria os 8,5 milhões de euros que o Red Bull Bragantino pede pelo Léo Ortiz e colocava um ponto final, esse negócio de enrolar, última cartada, reviravolta, nada não, final, e trazer o Léo Ortiz para o Flamengo? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas a gente vai seguir focado com tudo. O de agora foi isso. Logo eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.